Está no ar mais um episódio do FenteCast com uma convidada muito especial para falarmos sobre alguns pilares do empreendedorismo, como a gestão, virada de chave, o que realmente faz um escritório ter resultado, ser um escritório saudável. Bom, hoje temos aqui a honra de receber Juliana Tosi, que tem uma advocacia estratégica, vamos também entender melhor sobre isso. Mais de 1 bilhão de crédito gerido. Então, aliás, né, um trabalho que vem sendo muito falado aí na área tributária. Mais de 1.000 mentorias realizadas. E faltou uma coisa importante aqui nessa bio, que é embaixadora da Fente, né, da Fente Educação. Então, Ju, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de tê-la aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo essa experiência também. Legal. Esqueceu também de falar que ela é mãe da Luli, né? Já estou me sentindo íntima, chamando pelo apelido. Um cargo importantíssimo Sim. na vida, né? Inclusive, vai ser super legal a gente escutar também um pouquinho dessa experiência. A gente tem tudo a ver até com a gestão do escritório, as coisas se conectam, né? O que a gente fala. No final, a gente é um só, né? Não tem como separar muito o profissional do pessoal. No final das contas, a gente segue ali pelo mesmo caminho. Mas, Ju, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente da nossa história, da sua história. Temos também uma história, né? Mas da sua história, para o pessoal te conhecer melhor, saber quem é a Juliana Tosi. Bacana. Bom, primeiro, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu vim do mercado tradicional, né? Acho que muita gente já sabe um pouquinho, mas é bom relembrar. Eu vim dessas grandes bancas e quando eu comecei a trabalhar nessas grandes bancas, para mim só existiu o direito tradicional, onde você faz uma boa instituição, consegue ser aprovado nesses processos seletivos e a partir disso você cria uma carreira dentro desses grandes escritórios. E ao longo dessa jornada, inclusive, eu tive que fazer pós-graduação, onde eu não aprendi grandes coisas, já falei para vocês, invistam num bom curso de formação executiva tributária de fato, e não somente uma pós-graduação que vai te dar um renome, mas na minha experiência foi importante para que eu conseguisse ser aprovada nessas grandes bancas. Passei lá por anos e anos e eu não entendia muito bem como criar o empreendedorismo, como empreender, porque eu vim de origem simples, então não tinha pessoas na minha família que empreendiam, que eram até mesmo do direito. E aí, em um dado momento da vida, eu já estava muito satisfeita daquela rotina que era extremamente corrida nessas bancas, sugada até a alma, né? Desacreditada, inclusive. E eu coloquei um marco. Falei, bom, quando eu tiver um cliente, eu vou abrir o meu escritório. Só que esse cliente, ele não vai surgir do céu. E eu comecei a desenhar alguns planos ali de ação para entender como eu iria migrar de fato e empreender na advocacia. E desenhando esses planos de ação, eu cheguei até uma colega que ela tinha uma empresa de investimentos e ela tinha na carteira um cliente que era jogador de futebol. Ele queria fazer uma espécie de blindagem patrimonial, que todo mundo tributário sabe que blindagem de fato não existe, mas para trazer essa proteção. E eu comecei a empreender assim. Então, esse primeiro cliente me fez me desligar do escritório, porque eu tinha um contrato de exclusividade, então eu nem podia empreender lá. E depois desse primeiro contrato, eu me desliguei. Lá no 3º mês de escritório, eu já tinha faturado que eu tinha mensalmente ali enquanto associada. E eu vi que dava, sim, para empreender. Só que tudo isso foi motivado por um grande sonho que eu tinha, que era ser mãe. Então, eu estava ali naquelas grandes estruturas, mais de 100 funcionários. E eu não via mães, eu não via nenhuma pessoa que não estava na maior idade viril ali. Todo mundo era jovem, tinha disposição. E se eu quisesse, de fato, trilhar uma jornada diferente, não era um ambiente. Então, foi minha primeira grande motivação. Sim. E sem aquilo, eu não conseguiria, de fato, acho que ter seguido firme nesse propósito de empreender na advocacia. Eu tinha um grande motivo para isso. Não era, eu vi alguém, achei muito legal essa rotina. Não. Na minha realidade, esse grande motivo, ele foi muito... ele me impulsionou muito para que eu pudesse criar essa minha jornada também. Sim. Eu acho que isso é bem legal, né? E bem importante, porque, de fato, a gente sabe que essa experiência no corporativo, ela é fundamental em alguns sentidos, né? Nos forja, né? Eu sei que hoje não é um caminho natural, né? A gente já até conversou sobre isso. Hoje é muito comum as pessoas acabarem de se formar e elas vão empreender, vão abrir seu escritório. A gente vê que falta, às vezes, um pouco de maturidade profissional. Não é um caminho possível, mas a gente sabe que, às vezes, tendo uma visão maior de mercado, isso é possível. Mas, de fato, chega uma hora que a gente fala assim, cara, não está mais fazendo sentido, foi o que aconteceu com a gente também, né? Mas eu vejo muita gente, digamos assim, sentada em cima do prego, chorando, e não tomam atitude.
né? Não consegue dar esse passo, muitas vezes até não tem visão disso, né? E eu vejo muito disso também, porque as pessoas estudam muito só o tributário, né? Então, não estuda sobre negócios, não estuda sobre carreira, sobre habilidades comportamentais. Até esses dias eu estava vendo uma entrevista com alguns C-levels e eles estavam falando que, assim, o que mais fizeram eles crescerem foi ter autoconhecimento, né? Foi se conhecerem, entenderem o que era importante para eles. Então, acho que isso que você trouxe para a gente do que te motivou, né, é extremamente fundamental para todo mundo. Eu achei muito legal você ter falado que você colocou um marco. Porque a gente sabe que empreender, ainda mais considerando, né, essa lacuna do ensino, que nós ninguém ensina a gente na faculdade. Olha, você vai seguir esse caminho para você empreender, né, não tem, menos ainda sobre questões comerciais, sobre gestão. E eu achei legal que você falou que você colocou um marco. Olha, o dia que eu tiver esse um cliente, eu vou empreender. E eu falo isso porque, assim, na minha realidade também, eu também senti muito medo, né? Porque quando você está ali naquele ambiente que os clientes chegam, que você não precisa prospectar, né? Afinal, sem cliente, assim, a gente não tem dinheiro para pagar as contas, sendo a nossa realidade. E eu demorei muito para dar esse passo, muito mesmo. Assim, foi uma situação que me fez sair. E eu achei legal isso, porque não tem momento perfeito, né? Exato. Se a gente ficar esperando, é o momento perfeito, quando as condições financeiras estiverem perfeitas, quando eu tiver X mil no banco para isso, a gente não sai, não dá o passo. Acho que é mais um passo de coragem do que um passo de deixar tudo alinhado, né? Thali, você falou tudo. Eu senti muito disso. Então, eu olhava ali e eu falava, poxa, nunca vai ter um momento perfeito. Eu nunca vou me sentir 100% pronta tecnicamente. Lá atrás, né, nessas grandes bancas, a gente tem uma redoma por trás. Eu tenho a pessoa que faz a cópia, eu tenho a pessoa que faz o financeiro, eu tenho a pessoa do RH. A gente tem uma enorme estrutura. E eles fazem isso, inclusive, acho que de propósito. Então, você olha e fala, poxa, eu nunca vou conseguir isso aqui. Eu acho que uma coisa que foi muito bom para mim e facilitou foi que era pandemia e todo mundo estava em sistema home office. Porque lá atrás, né, antes da pandemia, era totalmente inviável você falar numa estrutura home office. Então, imagina, eu tava ali nos maiores prédios da Paulista, da Zona Sul, e a gente achava que a advocacia que era lucrativa era aquela grande estrutura. E ali, de repente, eu ia abrir um negócio, eu não tinha como investir numa estrutura física. Meu início era um computador, eu e um computador, que ainda assim foi ali parcelado em longas e suaves parcelas para que coubesse naquela minha realidade. Então, era aquilo que eu tinha lá atrás, né? Aquele foi o meu começo. E conseguir entender o que eu podia fazer de melhor com aquilo foi decisivo. Ter esse marco, com toda certeza, foi muito bom. E a Aline trouxe um ponto muito interessante, que às vezes as pessoas estão no prego, mas elas não querem sair pela dor que aquilo vai causar. E eu via muito disso. E era muito cansativo a gente, naquela estrutura, todo mundo ia almoçar, aquela mesma história. As pessoas reclamando, meu Deus, porque essa estrutura não funciona, porque isso aqui não é legal. E eu sempre falava, tá, mas vamos empreender. E chamei até algumas pessoas para empreender comigo. Mas acontece que na hora, de fato, são pouquíssimas pessoas que vão. Tanto que eu fui empreender sozinha. E eu queria muito um sócio. E eu lembro que eu falei, se eu não tiver nenhum sócio, eu vou sozinha. Porque eu não quero chegar daqui 10 anos, olhar para trás e falar, mas por que eu não empreendi lá atrás? Porque eu não tinha nenhum sócio. Então, entender isso também, que o que a pessoa quer não tem nada a ver com o que eu quero, foi muito importante para eu dar esse passo, independente das condições que estavam ali ao meu redor. Então, fiz de fato o melhor com o que eu podia. Eu falo que é muito... Hoje em dia, a gente ouve muitas pessoas almejarem algo sem querer pagar o preço. E eu falo que o sucesso, ele vem de um coração, ele pressupõe um coração ensinável, né? Ou seja, para quem tem humildade para ouvir, humildade para aprender, mas principalmente para quem tem coragem de executar. Porque não adianta você querer algo sem querer pagar o preço para ter algo, né? E aí isso não é só inveja. E pensando nisso, é que eu vejo que agora a gente tem muita orientação no mercado, mas na nossa época não tinha. Exato. Eu saí também para empreender na pandemia e foi assim, com medo e muito medo de choro, né? A gente olha e fala assim, mas eu resolvi empreender, foi tudo maravilhoso, eu coloquei no papel a minha checklist, fui checando ali e deu tudo certo no final. Não, foi com medo, foi quebrando a cara, foi sem dinheiro também, que eu também venho de uma realidade muito simples. Então, assim... É você realmente ter um desejo e fazer ele dar certo, né?
derrubar a ponte, porque você não vai ter como voltar para trás. Sim, é exatamente isso que eu senti. Eu falei, bom, daqui, eu não volto de onde eu vim, assim. Era muito ruim, então, para onde eu estava, eu não quero mais voltar. E eu tinha muito certo isso aqui. Quando eu saí do escritório, eu falei, é a última vez que eu piso em um escritório de alguém. Eu queria muito construir minha jornada em um escritório, construir o meu, mas eu pensei, ainda que não dê certo, porque eu não sei, sei lá, não entendo nada do que vai acontecer daqui em diante, tudo é novo, né? Criei um plano, na minha cabeça é o plano perfeito, mas ele pode ter falhas. Mas eu sabia que aquela realidade que eu tinha ali, eu não queria voltar. Embora eu sempre dissesse, na pior hipótese, tudo que pode me acontecer é ter o que eu já tinha, que era ruim, né? Então, é basicamente isso. O que as pessoas às vezes não enxergam é o que de pior pode acontecer, né? Se você toma um passo como esse, né? Ah, você tá num escritório que às vezes você tá ali reclamando todos os dias, não é o que te agrada. Tá, mas se você sair, tentar algo novo, o que de pior pode acontecer? Você voltar pro que você já tinha, né? Eu adoro essa frase. Inclusive, eu aprendi ela em um livro, né? Que é aquele A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E ele fala muito isso, né? Porque, assim, a vida é feita de problemas, vai vir um atrás do outro, você vai resolver um e vai vir outro. Pra gente não, porque tem pessoas que falam assim, ai, meu Deus, tudo acontece comigo, né? Tudo dá errado pra mim, pra Juliana tá dando tudo certo, e pra mim tá dando tudo errado. E ele fala exatamente isso, né? A partir das coisas que acontecem com você e do que você quer fazer, o que de pior pode acontecer? Porque quando você pensa o pior, né? Parece que é uma visão até pessimista, mas não é. Mas quando você pensa o pior, você já se prepara para ele. Então, o pior que pode acontecer é eu ter que voltar para o mercado. Ok, né? Estou aqui lidando com essa realidade. O pior que pode acontecer é, sei lá, eu ter que pegar um empréstimo no banco. Estou preparado para essa realidade também. Então, isso que você trouxe é bem importante, né? Para que as pessoas entendam que, sim, as coisas saem fora do nosso planejamento, né? Então, assim, a gente tem uma agenda, tem planejamento, a gente pode ter 1000 planos ali, metas, né? Tudo o mais organizado possível, mas muitas coisas acontecem que mudam o nosso caminho e, assim, dentro do meu empreendedorismo, por exemplo, eu tinha um plano também, né? Quando eu comecei, eu já tinha ali um portfólio de serviço, tudo que eu ia fazer, onde que eu ia buscar clientes, né? Super determinada. E as coisas foram me levando para um caminho, assim, completamente diferente e tá tudo bem, né? Mas eu acho que ter essa coragem de fazer as coisas é importante. E acho que tem um ponto bem interessante da sua história, que eu acho que traz também a curiosidade de muitas pessoas, que foi quando você foi morar nos Estados Unidos, justamente nesse momento aí que você estava, acho, começando a empreender, né? Eu acho que muitas pessoas querem saber como que isso aconteceu. Sim, exatamente. Depois de ter conseguido dar esse passo, eu já tinha conquistado essa liberdade toda que inicialmente eu não tinha, então antes eu estava presa ali até um CEP praticamente, tinha que estar perto da sede física do escritório, porque eu não tinha autonomia sequer de horários, né? Eu não podia fazer mais nada. E depois que eu dei esse passo, a gente teve essa liberdade toda de morar onde queria, eu já estava com minha operação toda remota, né? Estava em pandemia. Surgiu uma oportunidade de trabalho para o meu marido e a gente conseguiu ir para os Estados Unidos por conta disso. Eu continuei com a minha advocacia aqui. E foi muito bom porque eu já tinha clientes aqui e eu continuei prospectando morando lá, né? Eu tinha visto de trabalho, então vale dizer isso também. E continuei com a minha operação da mesma forma e muitos clientes até gostavam. Então tinha uma cliente mensalista que tá comigo até hoje. Ela fala, minha advogada morou nos Estados Unidos. Então gostavam, inclusive, disso. Lá eu tive a oportunidade de ter acesso a outras experiências também. E voltando para cá, apliquei muita coisa para o meu escritório. Então, quando a gente tem essa visão, né, de saber o que quer também, facilita muito. Porque se eu soubesse, por exemplo, que eu queria ficar aqui, eu teria que eu não queria ficar aqui, eu teria uma sede física, eu estaria presa a outro lugar, né? Ainda que eu estivesse empreendendo. Mas eu tenho essa visão sobre o que eu quero a longo prazo. Por isso que eu não tinha sede física naquela oportunidade e sabia de todos esses caminhos que eu queria também. Então, quando a gente traça esse plano ali, pensando, ainda que seja nos próximos 3, 4 anos, é importante que a gente desenhe um plano para nós. Porque eu poderia olhar e falar, poxa, a Thaline, elas têm uma sede física maravilhosa, eu quero uma igual. Mas na minha realidade, eu queria morar fora. Então, faz sentido na minha realidade? Não. É muito importante, né? Exato. Então, é muito importante que o nosso plano seja nosso e não dos outros. Como eu falei, eu fui empreender porque o meu motivo era, eu quero ser mãe, eu quero ter liberdade de tempo, eu quero ter liberdade de morar onde eu quero também. Então, eu sabia quais eram as minhas razões. E foram elas que me sustentaram. Então, se você não tem uma razão forte, talvez aquilo não se sustente no longo prazo. Porque a gente tem que abdicar de muita coisa para conseguir um resultado, né? Então, se a gente não tem, até complementando,
A razão, ela é muito importante para a gente se manter forte quando as coisas começam a sair um pouco do trilho, né? Exato, Eu, por exemplo, eu tive que vender meu carro, porque eu saí, como eu falei, sem zero planejamento. Foi uma situação, falei, mano, não, tá insustentável isso aqui tá insalubre, eu vou ficar, já estava doente, vou ficar mais doente ainda, né? Com crise de ansiedade. Então, assim, não teve planejamento. Aí o meu pior era, vou vender o carro, porque ele ainda me sustenta por um período. E deu certo. E ainda bem que isso aconteceu, e ainda bem que eu segui firme e resiliente, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente trilhou. E aí, se você tem esse porquê, essa resiliência, você consegue continuar. Sim. Eu acho que outro ponto que você trouxe aqui, que eu concordo, assim, de todas as formas, é não sonhar o sonho do outro. E eu acho que o Instagram hoje, ele faz muito isso, né? Quando você vê, você tá ali se comparando e querendo ser aquela pessoa, né? Querendo seguir exatamente o que aquela pessoa está seguindo. Por mais que não seja objetivo, né? A gente leva ali, claro, como inspiração, não para virar uma cópia fiel, né? Para virar outras Julianas, outras Alines e outras Thalitas, mas, de fato, para que as pessoas vejam que existe um caminho. E pensando nessa questão do Instagram, do digital, como que começou? Quando você saiu, quando você falou assim, cara, tiver o meu primeiro cliente, eu vou sair, e a partir disso você começou a criar conteúdo. Hoje, a maioria dos seus clientes vem também da internet. Como que funciona? Então, eu fiz uma mentoria, porque eu não sabia nada de empreendedorismo, eu não tinha, assim, a noção de como conquistava clientes. Eu lembro que quando eu falei, eu vou empreender, eu coloquei no Google, como conquistar clientes na advocacia. Eu realmente não tinha noção nenhuma. Na minha realidade, era o sócio, saía para prospectar, muito bem relacionado, e voltava com os clientes. E lá, eu até... Ou uma fachada bonita na rua que o cliente chegava, né? Exato. Lá eu até podia prospectar no escritório que eu estava, mas não era nem um pouco incentivado, até porque o percentual era de 3% para cada cliente que a gente trouxesse. Então, sabendo disso, eu falei, bom, preciso entender como que a gente prospecta. E eu fiz uma mentoria. Ela foi muito decisiva na minha jornada. Esse meu mentor, ele estava começando a criar a mentoria dele, ele trabalhou comigo numa dessas grandes bancas, e eu acompanhava ele já tinha resultados, e eu falei, olha, me ensina aí, me conta como funciona. E ele literalmente estendeu a mão para mim e falou, eu vou te ajudar nessa jornada. E eu tenho uma coisa assim dentro de mim que é, se eu quero aprender com você, eu vou até o final. Então, eu honro muito o tempo de quem parou ali para me ensinar. E a Aline pode ver isso, né? Sim. Então, eu peguei tudo que ele me falava, ele falou assim, olha, as pessoas precisam saber o que você faz. E onde as pessoas estão? Nas suas redes sociais, no seu Face. Eu lembro que eu criei ali uma lista de possibilidades. E dentre elas, eu coloquei que eu deveria ter um Instagram ativo. No Instagram ativo, então, eu colocava os números de publicações e falava um pouquinho. Só que como eu não tinha também um conhecimento profundo em redes sociais, eu acabava utilizando o Instagram ali de uma forma equivocada para o meu fim. Então, o meu objetivo no Instagram inicialmente era a conquista de clientes e eu mostrava muito do meu dia a dia. Quando eu atendia clientes, mostrava atendimento a esses clientes. Então, depois desse jogador, outras possibilidades que eu criei também. E eu ia mostrando os atendimentos, mostrava ali os resultados. E no final do dia, o que começou a ter eram outros advogados que falavam, mas como assim você começou e já tem clientes? Eu contava um pouquinho e quando eu vi, foi um movimento natural do Instagram ele ir mais para auxiliar outros profissionais. E que eu achei ótimo, porque por 10 anos eu estava nessas estruturas porque eu não sabia literalmente o que fazer. E a partir disso eu comecei também a ir migrando um pouquinho mais no Instagram para ajudar os profissionais. E hoje sim, vem clientes do Instagram, mas mais no sentido de parcerias, principalmente, e poucos clientes, assim, não é meu meio principal de atração de clientes, mas vem alguns clientes, sim, que já conhecem o trabalho, que seguem e tem alguma identificação com a forma de serviço que eu presto. Você acha que hoje o digital, ele valida, gente? Por exemplo, um cliente foi lá, contratou a Juliana, nem sabia que você tem Instagram e tal. E aí ele ficou meio assim, mas ele vai lá no seu Instagram, vê o seu conteúdo, vê o que você posta, vê que você é super disciplinada, comprometida e tal. Você acha que isso valida o profissional hoje? Olha, eu tenho certeza, porque quando eu vou procurar um médico, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é procurar o Instagram dele. Então, eu acredito... né? Médico, engenheiro, arquiteto... Hoje virou realmente um catálogo de profissionais, né? Exato. Eu faço isso também no meu dia a dia. Então, Exato. eu acredito que o inverso seja o mesmo. Então, eu acho que o cliente vai sim. E muitas vezes eu vejo que tem um cliente que fecha comigo e passa um tempo lá e ele começa a me seguir. Então, ele já devia estar dando uma olhadinha. E isso, eu acho que ele facilita como reforço de autoridade. Então, tem muitas pessoas que falam, então, eu não quero usar o Instagram para prospecção. Meu
cliente não está no Instagram, pode ser que não esteja, mas eu tenho certeza que ele vai lá pesquisar, ele vai jogar o seu nome no Google, e quanto mais elementos você tem para reforçar a sua autoridade, mais fácil vai ser do seu cliente levar a tomada de decisão de que você é a pessoa certa para o trabalho. Sim, eu acho... Pode falar. Não, eu ia falar que essa presença ativa em redes sociais, ela reforça aquele chavão que a gente já conhece, né? Que o mais conhecido vence o melhor, mas ele só é conhecido se ele é visto. Exato. E o Instagram, ou qualquer outra mídia, né? Te ajuda a ser visto, a ser lembrado e a ficar ali na mente de um futuro cliente, né? Exato. E às vezes a gente acha que, mas não está me trazendo cliente, né? O cliente não está chegando. Mas muitas vezes ele está ali, ele está te observando, ele está te acompanhando. Eu já tive casos de clientes assim que ficaram ali 1 ano. E ele falou, estou aqui há 1 ano te acompanhando para ver se você sabia mesmo o que você estava fazendo. Porque na nossa área tem muito disso, né? Desse teste. E tem muitos aventureiros também, né? Que a gente sabe que vende ali uma autoridade que não tem, uma experiência que não tem. Então, isso também é bem complicado. Sim. E eu estava refletindo aqui de todas as coisas que você trouxe. E eu fico muitas vezes pensando, né? Se hoje eu fosse começar de novo, nem que seja outro negócio, o que eu faria de diferente do que eu fiz? Eu, por exemplo, buscaria mais conhecimento, porque eu acho que o empreendedor, eu acho que isso, assim, a grande maioria dos empreendedores no Brasil, não só da área do direito, mas ele se acha meio autodidata e ele vai fazendo o que ele acha que é certo, o que ele acha que ele tem que fazer. Na intuição, né? Tem ali... Zero parâmetro. Exato. Eu acho que eu tenho que fazer isso, não analisa dados, não constrói estratégias reais. E isso é uma coisa que eu faria diferente, porque eu acho que isso traria mais resultados. Né? Então, é muito fácil entrar no automático da coisa e quando você vê, vou fazer isso porque eu acho que é isso que as pessoas querem, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, eu acho que o preço tem que ser esse, né? Então, a gente não foi também domesticado, digamos, para aprender essas coisas, né? Eu tenho aqui uma série de dados, como que eu analiso. E aí eu queria saber o que você faria de diferente, porque isso você fez, você buscou o conhecimento, você buscou pessoas mais experientes, que eu acho que é um caminho muito inteligente. Mas o que você faria de diferente se você começasse hoje? Eu teria começado antes, porque eu percebi que eu levei muito tempo até ter toda essa experiência. E quando eu comecei, já era, digamos, até que um pouco tarde. Então, com essa experiência, essa bagagem que eu tenho, se eu tivesse começado antes, meus resultados teriam vindo antes também. Então, eu tenho certeza que eu aplicando tudo que eu já tinha, experiência técnica, né, que eu adquiri nessas bancas, que foram muito suadas, eu teria tido esses resultados e já começado a crescer time, isso tudo antes. Então, com certeza, seria uma decisão melhor. Que a tarimba do negócio, a gente só alcança fazendo negócios, né? Não é lendo em livros ou, então, quando você compartilha da experiência de uma pessoa que já alcançou o resultado que você quer. Então, eu também penso muito nisso. Por que eu não comecei antes, né? A questão técnica eu já tinha. Agora, a skill de empreender é só empreendendo. Então, eu também tenho isso, carrego isso comigo. Eu acho que, assim, tem vários fatores, né, que a gente precisa levar em consideração. Eu, particularmente, nunca pensei assim, eu deveria ter começado antes. Acho que eu sempre penso que o que eu passei foi fundamental para eu ter começado naquele momento, mesmo porque eu precisei ter um planejamento financeiro, porque aquilo me trouxe segurança. Eu tinha muito mais receio das questões financeiras do que, assim, do empreender em si. Sabe, de ter uma estrutura, ter funcionário, como que eu vou atrás do cliente, isso para mim eram coisas que, cara, isso eu dou um jeito, eu vou atrás, vou fazer acontecer. Então, eu penso por esse caminho, assim. Mas eu sei que não é só isso, né? A gente também tem que sempre buscar conhecimento, né? Eu acho que hoje, sim, as pessoas têm a possibilidade de começar de uma forma mais rápida. Como eu falei, né? Eu vejo muito esse movimento até lá na frente, jovens empreendedores. E eu vejo também que uma coisa que paralisa as pessoas, às vezes, é o excesso de conhecimento. Então, a pessoa, talvez, ela não tenha ali aquela experiência no corporativo, mas ela vira louca dos cursos, né? Ela compra todos os cursos, claro, né? E nem faz todos direito. Se torna uma obesa mental. Fica ali fazendo 1000 cursos e não começa, não dá o primeiro passo. E aí você tinha, né, até onde eu sei, não sei se ainda tem uma mentoria, né, onde você trazia também esses pontos, né? E eu acho que a mentoria é legal porque
traz para a gente algo muito mais objetivo, às vezes, né? Mais direcionado ali para essa questão de carreira, enfim. A mentoria, a gente estava com ela aberta, foram 12 turmas. Eu pausei por um tempo, porque ela realmente demanda muita energia. Sim. Mas o grande diferencial de um curso, às vezes, gravado, por exemplo, de empreendedorismo, é porque a pessoa que está ali, ela precisa, às vezes, de um apoio, de uma pessoa por trás, né? E não somente de uma questão gravada, que é o que vocês fazem na frente. Então, vocês dão lá. Na frente, a gente tem inúmeras aulas já gravadas, mas nós temos sempre as oficinas com vocês, né? Então, Sim. esse é o grande diferencial. Ter uma pessoa ali por trás, né? Que a gente consiga tirar dúvidas. E era exatamente isso que eu fazia na mentoria. E é isso que eu faço hoje também no treinamento do Manual Escritório. Então, conseguir auxiliar os alunos de perto. Eu vejo que esse é o grande diferencial. Não acho que é só um curso que vai fazer a pessoa mudar a mentalidade. A partir daquilo, ela vai ter uma grande transformação, é claro. É importante conhecimento. Mas é também o que a Aline falou lá no início aqui da nossa conversa, né? Às vezes a gente cria aquele plano, só que a gente só vai conseguir ajustar a rota conforme a gente sai. Então, a gente precisa dar o start para conseguir entender para onde estamos indo, ajustar o que for necessário, porque o plano perfeito não vale de nada se ele estiver só no papel, né? Exatamente. E outra coisa, né? Agora, outro ponto que eu vejo, assim, muito forte em você é a sua disciplina, seu comprometimento. Então, Nossa, acorda 4h50 da manhã. Então, assim, quem ainda não segue a Juliana, segue lá nas redes sociais, Juliana Tosi. E você mostra bastante a sua rotina, né? De uma forma extremamente disciplinada. E eu queria entender como que isso começou. Porque, se eu não me engano, isso começou quando você já estava lá, enquanto você estava, né, no escritório, permaneceu. E você acha que isso, de fato, reflete na sua advocacia, no seu empreendedorismo? 100%, Lini. Isso começou antes de empreender. Eu acredito que por isso que eu me sustento tanto nesse pilar. E pode ser que, de repente, nem dá tão certo, mas eu me sustento tanto nisso. Isso é meu grande ponto de fortaleza, assim. Eu comecei com a rotina de excelência antes de empreender, porque eu precisava de tempo. Então, eu trabalhava das 8h30 até por volta das 8 da noite. E eu não tinha tempo para estudar de empreendedorismo, para pensar como eu ia criar meu plano de ação. E eu comecei, naquela época, a buscar outras referências. Comecei a entender de pessoas que tinham começado a empreender, e eu pensei, bom, eu preciso de um tempo onde eu estude, né? E a partir daquele momento, eu coloquei um tempinho ali na manhã, a partir do momento que eu acordava, e até ir ao trabalho. Só que eu morava muito longe do trabalho, e por conta disso, eu tinha que acordar bem cedo. Então, já foi começando esse hábito de acordar por volta das 5 e fazer a leitura de empreendedorismo. Eu lembro que eu até me senti um pouco estúpida lendo aquele tanto de coisa de empreendedorismo e indo lá pegar o metrô, linha vermelha, ônibus, para chegar no trabalho e fazer o que eu fazia todos os dias. Eu falava, poxa, eu tô aqui me dedicando, lendo todos os dias, não é possível. Só que foi super importante, porque quando eu fui empreender, parece que eu já tinha ali um direcionamento das coisas. Então, pode ser que a pessoa que às vezes está ali hoje, começou a estudar sobre empreendedorismo e ainda não vê os resultados, ela se sinta dessa forma. Mas é importante para construir essa bagagem, porque eventualmente, se eu não tivesse tudo isso, e um dia eu acordasse, se agora eu vou empreender, talvez eu não tivesse essa bagagem que eu tinha. Por exemplo, com 3 meses de escritório, eu já tinha feito a minha primeira contratação, porque eu sabia que eu era a hora mais cara. E enquanto a hora mais cara do escritório, não fazia sentido que eu estivesse lá preenchendo um subestabelecimento. E ter tido essas sacadas desde o início da minha advocacia foi fundamental para o crescimento, porque senão talvez até hoje estaria presa no operacional e sendo uma eu presa. E é o que acontece com muitos profissionais que vão empreender na advocacia, né? Com certeza. Sabe que isso é importante. Eu vejo muitas pessoas, né, nas nossas caixinhas, como que eu faço para crescer? Como que eu faço para ter sucesso? Na verdade, é você entender que a sua hora, ela deve ser usada para fazer o ponteiro girar, para fazer realmente o seu escritório ter resultados. E aquilo que não depende de você, ainda que não seja feito da melhor forma ou como você gostaria, mas que pode ser feito por outra pessoa, seja feito por outra pessoa. E aí você realmente coloca energia e coloca as mãos onde vai fazer diferença no resultado do seu negócio. Mas isso não é fácil, não. Eu falo isso por mim. Eu sou extremamente controladora. A gente tem um perfil parecido, nem vem. Você também tem um perfil bem parecido comigo. Eu acho que um pouquinho menos. Mas não é algo fácil. Foi algo que eu tive que aprender na marra, porque eu falei, ou é isso, ou eu vou ficar estagnada, parada no mesmo ponto. Então, isso é algo também que eu admiro muito em você ter tido essa percepção e ter aplicado.
Porque Sim. isso a gente sabe, a gente, às vezes, né, alguém já ouviu, mas você realmente desapegar e colocar na mão da outra pessoa, Sim. você precisa, é treinável, né? Sim, tem que treinar bastante. E foi com base nesses estudos. Então, conseguindo ter essa rotina da manhã, onde eu fazia todos esses estudos, depois eu comecei a treinar, né? Incluir o treino, que era algo que eu queria, eu fui criando boas bases. E até o que eu falo, né? Corpo forte, mente forte. Eu fui entendendo, de fato, que quando a gente não tem um mental forte, é desafiador empreender, né? A gente tem várias situações ali que desafiam a gente mentalmente, fisicamente. Se você se sente forte para aquelas situações que são completamente inesperadas, você vai reagir de uma maneira melhor. Então, eu entendo que está completamente interligado. Você ter uma rotina ali estruturada com o sucesso do seu negócio. E do que a gente conversou, e isso também foi fundamental para você ter a maternidade ali da forma que você queria, né? Exato. A gestão de tempo para tudo, porque ser mãe leva bastante tempo. Como é que é? Conta pra gente. Porque eu lembro que você até falou assim, Aline, hoje, assim, eu sigo essa rotina, né? Claro, tem a sua disciplina, tem o quanto isso é bom para você, mas porque também os seus horários precisam ser aqueles, né? Sim. Que você até comentou em relação à pessoa que te ajuda, né? Que tem os horários ali. Então, existe um porquê para isso, né? Mas eu acho que isso é extremamente importante. Você colocou ali dentro de uma agenda, cara, para dar certo tem que ser isso aqui. E eu vejo também que as pessoas não param muitas vezes para refletir sobre o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. E não é o que eu preciso fazer de estudo técnico, né, de só estudar e adquirir conhecimento. Mas, por exemplo, a atividade física, para mim, também foi uma grande virada de página, né? Não estou há tanto tempo quanto você, mas, para mim, assim, mudou completamente o meu jogo, em vários aspectos, né? Em mentalidade, a disciplina em si, né? O comprometimento comigo, porque antes eu tinha só um comprometimento com o trabalho, eu não tinha um comprometimento com o meu corpo, né? E o quanto aquilo é importante para, de fato, eu conseguir o que eu quero. Para a mente, né? Para a gente conseguir... Exato. Então, assim, terapia, né? Foi uma coisa também que eu busquei, que me ajuda, nossa, infinitamente. Eu acho que sem nem explicar o quanto, né? Foi surpreendente para mim esse processo de terapia. E eu vejo que as pessoas não pegam e falam assim, cara, para eu chegar onde eu quero, então eu vou ter que incluir aqui exercício físico. Tudo bem que exercício físico eu acho que é igual tomar banho, né? Todo mundo tem que fazer todo dia. Todo mundo tem que fazer, por uma Não questão tem. de conseguir levantar com Acho saúde, que não né? tem ninguém assim que olha e fala assim, essa pessoa aqui não vai precisar. Mas exercício físico, leitura, né? A gente conseguir ali ter uma rotina legal, tempo de qualidade com a família. E eu vejo que as pessoas não param e falam assim, cara, eu vou pegar aqui essa agenda, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, e como que eu vou encaixar isso aqui, né? Hoje, se eu não me engano, você usa ali aquele esqueminha de blocos de tempos. Sim, sim. Eu faço agenda de blocos de tempo, só que os meus blocos, eles vêm do meu mapa mental. Então, eu entendo ali quais são as áreas que são de foco. Eu tenho focos por momento. Vão ter momentos que eu vou estar mais focado no trabalho. Vão ter outros que a maternidade vai demandar mais. E entender isso, sem comparar o que o outro está fazendo, é essencial para eu não me sentir frustrada. Então, se eu estou em algum momento, às vezes, no meio da tarde, cuidando da minha filha, eu não vou olhar e falar, por exemplo, a Aline está trabalhando aqui, está tendo tal resultado na advocacia. Tá bem, porque ela escolheu isso. Agora eu escolhi que a Luísa precisa de um foco maior. E é entender o que cada momento precisa de foco. Tem um momento que o meu escritório precisa de mais foco. Tem um momento que a empresa de treinamento precisa de mais foco. E é colocar o foco em cada momento. É a partir desse mapa todo que eu entendo o que são, né, os momentos que eu vou determinar para cada ação, eu coloco nos blocos da agenda. E eu utilizo isso também quando eu estava nos Estados Unidos, eu acordava cedo, ainda que eu não tinha bebês. Mas eu fazia isso porque já tinha entrado muito no meu DNA, então é quase que natural para mim. O meu sucesso inicialmente veio daquilo e eu vinculei de uma certa forma que ter a rotina onde eu acordo, treino, me preparo para o dia e começo a trabalhar é essencial para o meu desenvolvimento maior. E foi isso que eu fui fazendo ao longo da jornada desde antes de empreender e que aplico até hoje. E aí hoje nem se fala que é essencial, porque enquanto minha filha está dormindo, eu treino, eu estudo e quando ela acorda eu fico com ela e começo a trabalhar. Então eu consigo equilibrar os pilares. Nossa, ontem eu vi o Flávio Augusto falando, né, nesses momentos de estrada, ele falando justamente sobre isso. Né? Ele falou assim, olha, existem momentos que eu tenho que abrir mão de algo para conquistar um resultado que eu almejo. E desde que esteja em acordo com as pessoas que estão em volta, que consequentemente vão sofrer as consequências, tá tudo bem, porque a concessão é em razão de um resultado almejado
ou pela família, ou por todos ali que, sei lá, de alguma forma tem seu marido ou sua filha. Então, isso realmente faz todo sentido. E eu acho muito legal essa sua disciplina de agenda também, porque a Aline também tocou num ponto, né? Se eu quero ter um resultado, como que eu faço para encaixar? Muitas vezes, para você encaixar, fazer exercício na sua rotina que já existe, significa acordar mais cedo ou dormir mais tarde. E aí as pessoas não estão, muitas vezes, dispostas a essas concessões, né? Porque, às vezes, isso significa que você não vai ter um tempo com a família hoje, para daqui 3 meses, talvez, você ter mais tempo para a família. E eu falo isso porque, assim, eu tô num processo também, eu fiz congelamento de embriões, porque agora eu não consigo encaixar isso, mas é um desejo que eu tenho. E eu, assim, acho demais, admiro demais quem consegue levar a maternidade, levar o escritório de uma forma leve, né? E eu vejo que, pelo menos assim, a gente vê você ali no Instagram, você consegue fazer isso com muita leveza, né? Eu vejo ali os finais de semana, que você toma café com a família. Isso é muito legal, você não deixar isso de lado, né? E a Thalita tocou num ponto importante que é essa agenda, né? Então, a agenda, ela é liberdade. Aí tem quem diga, não vou ter agenda porque é uma rotina engessada. Não, a agenda é liberdade. O Jordan Peterson fala muito isso. Se você não tem agenda, você é refém de alguém. Então, eu sei na minha agenda que o meu momento da manhã é o momento que eu estou ali realizando as atividades que são importantes para o meu desenvolvimento. Eu sei que depois disso eu vou ter um tempo com a minha filha. E se eu não tenho um momento para cada coisa, eu vou simplesmente sendo levada pelas circunstâncias que acontecem. Então, chega um WhatsApp, eu sei que aquilo às vezes não é o foco do momento, eu não vou dar atenção. Se eu não tenho isso bem claro na minha agenda, eu vou começar a perder tempo no que não é importante para aquele momento. Sim. A agenda, ela é primordial para qualquer grande ganho. Lá atrás, quando eu fui empreender também, eu tinha na minha agenda que aquele bloco ali da rotina de excelência era um momento que eu ia utilizar para o meu desenvolvimento. Ainda que lá atrás eu me sentisse muito tosca de estudar uma série de coisas que eu não aplicava e ia todo dia lá sofrer como associada de grandes bancas. E eu acho que a agenda é legal também porque mostra pra gente os gaps, né? Então, assim, os gargalos que estão acontecendo. Porque todo final da semana, né, eu pego ali a agenda e falo assim, cara, 12, 13 reuniões, mas precisava das 13. Mas, assim, até uma coisa que a Thalita fala bastante, precisava das 2 na mesma reunião, né? Precisa das 2 fazendo a mesma coisa? Não precisa. Então, eu acho que é uma forma, porque as coisas acontecem numa velocidade hoje muito rápida, né? O áudio está sempre acelerado no 2. E aí, quando a gente vê, a gente, de fato, entra num automático que você fala assim, cara, não faz sentido, cadê o resultado? Né? Claro, tem uma comparação, porque a gente está em um mercado, a gente... Óbvio, olha o concorrente, né? Tem que fazer essa análise de mercado, inclusive. Mas é um momento que a gente olha e fala assim, tá, meus resultados deveriam ser melhores, né? Não naquela cobrança sem fundamento, mas a agenda te ajuda a olhar aquilo e falar assim, tá, é isso aqui que está acontecendo e é isso aqui que eu preciso melhorar. E o que eu acho legal também a gente falar aqui é que quando a gente pensa em agenda, mesmo com blocos de tempo e tal, não existe... certo e errado, né? Cada um vai funcionar de um jeito. Até comentei com a Thalita, né? Antes eu tava assim, vou começar o meu dia hoje, a gente usa lá no escritório o Asana, eu faço aqui um checklist e vou seguindo. E aí, terminava o meu dia, eu não conseguia fazer tudo, eu me sentia frustrada, eu ia para casa ansiosa, porque eu já pensava assim, ficou o de hoje, tem mais de amanhã. E vai virando aquela bola de neve mental. E aí, eu comecei a colocar justamente em tempos, né? Eu não faço os blocos, exatamente, tipo, bloco de estudo, bloco de consultoria, mas eu falo assim, cara, essa atividade aqui eu preciso de 2 horas. Então, ela até me puxou a orelha nisso, porque eu colocava em lista também, mas era uma lista assim, era uma lista que eu não tinha ideia do tempo que eu ia levar para executar a lista. Exato. E aí, quando eu comecei a fazer isso, um exercício relativamente simples, eu falei assim, cara, é humanamente impossível eu fazer tudo que eu colocava aqui, né? E que são coisas assim, simples, óbvias, mas que a gente não vê, né? A gente não consegue enxergar no dia a dia. É muito mais fácil a gente se cobrar, né? E ficar com aquele sentimento de incapacidade, de improdutividade, do que a gente olhar aquilo e falar assim, não, eu preciso mudar a forma que eu me organizo. Mesma coisa. Cara, para eu conseguir fazer atividade física, ler, estudar, não sei o que eu preciso fazer? Quais são os ajustes? Né? Eu preciso ter mais pessoas me ajudando, né? Eu preciso, talvez, investir em uma pessoa para eu ter mais tempo.
E são coisas que muitas pessoas não pensam. Ela que puxa a minha orelha, porque eu não estava pensando. Eu fazia a lista, e a lista, se for pegar, tá em hora ali na agenda, né? E, só que tem atividade, como ela falou, que demoram 2 horas. E aí, quando você vê, você fala, gente, eu não vou cumprir isso nunca. Não, hoje a gente veio falando disso, inclusive, no carro, né? A gente estava falando que para a gente criar conteúdo na intensidade que a gente quer, isso demanda mais de 2 horas por dia. Entendeu? Então, não dá para eu fazer uma agenda desconsiderando essas 2 horas por dia, porque vai sair de algum lugar. Então, eu acho que isso é bacana e eu acho que a gente pode pegar um gancho até para falar um pouquinho do seu manual, né? O quanto que isso também ajuda as pessoas a terem essa clareza e, principalmente, a economizar tempo, né? Isso também é uma coisa, assim, que nós identificamos até para os nossos negócios, o quanto é importante documentar as jornadas, né? Então, a gente repete muitas vezes a mesma coisa e aí tem retrabalhos desnecessários porque aquilo não foi documentado. Então, explica um pouquinho pra gente como surgiu a ideia, como que ele funciona, enfim. Legal. Antes de falar do manual, só complementando a questão da agenda, eu sempre falo também isso, que a agenda, ela diz a prioridade. Então, você olha a agenda da semana anterior, às vezes você fala, a atividade física é uma prioridade, mas você vai olhar e você não fez nenhum dia da semana atividade física. Será que é uma grande prioridade? Isso acontece muito na prospecção de clientes. Se você perguntar para qualquer advogado, ele vai falar, a prospecção de clientes é a minha prioridade. E aí ele fala, qual o seu desafio? A prospecção. Ok, mas o que você fez de prospecção ativa na semana anterior? O problema do advogado, necessariamente não é a venda em si, mas é não saber estruturar o momento da prospecção. E a partir disso foi que eu fui desenvolvendo o manual. O manual do escritório, basicamente, ele tem todos os procedimentos ali pré-definidos. Então, a gente tem os procedimentos do setor comercial, do setor de operação e do setor de gestão. E, a partir disso, a gente tem tudo o que a gente vai fazer em cada momento. Então, por exemplo, quando eu vou começar o momento do setor comercial, eu tenho ali pré-definido toda a minha forma de prospecção, de atração de clientes, o que eu vou fazer, como que eu vou publicar artigos, tudo aí está pré-definido. Quando entra um novo colaborador no meu escritório, eu já mostro para ele, olha, o escritório funciona assim. Eu preciso minutar o e-mail. Ok, você vai lá no manual, porque tem a forma que a gente costuma escrever os e-mails. Preciso de um modelo de como fazer uma Give First, que a gente faz bastante, né? O Give First, que é um diagnóstico preliminar para o cliente. A gente tem um vídeo explicando como faz com passo a passo. E entender isso, né? Facilitar o trabalho. E, além de trazer padronização, facilitou o nosso dia a dia e economizamos muitas horas, porque eu sempre tive um time enxuto até pela advocacia estratégica que eu tenho. Então, eu tenho uma advocacia que eu sou muito próxima ao cliente. Eu não tenho uma operação onde eu tenho vários clientes com um ticket baixo. Não, são clientes bons de fato e, consequentemente, menos clientes, que eles demandam a minha atenção. São clientes que eu tô ali diariamente fazendo contato, são mensalistas relevantes. Então, eu todos os dias estou com bons clientes. E eu preciso de uma prestação ao nível dele. Não adianta eu mandar uma mensagem ali mal escrita para aquele cliente, porque ele não é o nível de cliente que vai aceitar aquilo. E, a partir disso, a gente começou a estruturando os procedimentos internos. Isso vem, né? É muito comum para mim, de grandes bancas. Toda grande banca tem um procedimento interno bem definido. Eu já aplicava, mas eu testei em vários formatos, né? Inicialmente eu utilizava no modelo de Word, depois eu passei para outros formatos, né? Até que eu cheguei no Notion, que era um modelo que eu utilizei na minha primeira mentoria. Quando eu comecei a mentoria, ela colocava dentro do Notion, que é um sistema de organização. E aí eu coloquei todos os procedimentos no Notion, porque ele fica visualmente mais atrativo. E eu fiz isso depois que eu reestruturei o escritório, né, recentemente. Então, eu reestruturei ele e vi que eu precisava daquilo para conseguir seguir com a advocacia. Porque eu já estava, então, sem sócia, né, sendo mãe, e com tempo reduzido e time reduzido. Então, precisava de uma estrutura e controle muito grande de todos os passos. E aí, a partir disso, eu foquei muito no manual. Depois que eu fiz esse manual, sempre que eu postava ali um pouquinho o quanto ele me ajudava no dia a dia, então, o cliente mandava uma mensagem, eu já sabia o que responder para ele, eu tinha ali um modelo de apresentação, eu facilitava muito o dia a dia, eu mostrava aqueles pequenos recortes no Instagram, e eu vi que era uma demanda muito reprimida dos advogados. E a partir disso, eu falei, poxa, eu posso ajudar outros profissionais. Como que eu vou ajudar? Não adianta eu jogar esse template para eles, né? Se a pessoa não entender a fundo como utilizar, isso aqui é uma cultura, né? Antes de mais nada, ele precisa implementar no dia a dia dele, entender a importância, passar para o time, somente então vai ter uma eficiência. E aí eu entendi que eu precisava de um treinamento completo para o manual. E aí depois, né, tendo bons resultados, o treinamento hoje virou quase que um clube, né? Então a gente tem as aulas bônus que a gente disponibiliza toda semana, e a partir disso foi desenvolvendo, mas tudo começa com uma ideia, né? Como a Aline falou, e a gente vai ajustando a rota no meio do caminho. Eu acho que é
escutar o mercado, né? Exato. Porque eu acho que você foi escutando ali o que as pessoas estavam te falando, até falar assim, pô, acho que as pessoas precisam disso, né? E às vezes são coisas que pra gente já é óbvio, né? Como você falou, isso veio lá de trás, você foi ensinada dessa forma. Mas para muitas pessoas não é. Mas, enfim, eu anotei aqui algumas palavras-chave do que falamos hoje, né? E olha só quanta coisa legal a gente falou, né? Determinar um marco, ter uma motivação para começar a empreender, ter um plano de ação, pensar o que de pior pode acontecer, saber o que quer, ter mentores, não viver o sonho dos outros, ter autoconhecimento, buscar conhecimento para construir bagagem e agenda é liberdade e determina a prioridade. Ju, muito obrigada pela sua presença, foi enriquecedor. Tenho certeza que quem prestou atenção aqui, ó, quanta coisa nós falamos, né? O tempo passa super rápido, mas foi muito bom conhecer um pouquinho mais de você e aprender também, né? A gente sempre tem o que aprender com os outros, então fico muito feliz com a sua presença aqui hoje. Quero agradecer por você ter aceito ter colocado a gente na sua agenda de excelência para conversarmos um pouquinho. Fala para nós a sua rede social, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas encontram esse manual. E se quiser deixar também um recado final, fique à vontade. Legal, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz de conseguir compartilhar essa experiência. Minha rede social é Juliana, com A no final a mais, Tozzi, T-O-Z-Z-I. Vocês me encontram lá. O manual também tá no link da bio. E a frase final foi que a Aline trouxe esses pontos e ficou muito bom. Legal, né? Pontos. Eu falei, nossa, falamos coisas muito de um boas. mapa mental desses pontos. Mas você falou da motivação e eu acho legal trazer um gancho, que a motivação não é somente aquela coisa bonita do Instagram. A motivação é só o motivo para a sua ação. Então, qual que é o motivo para as ações que você faz hoje? E acho que é bom a gente levar isso para tudo que a gente faz na vida. Excelente. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. E não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E deixar o joinha e ativar as notificações.